Boa tarde, gente. Hoje a gente vai conhecer mais uma classe gramatical. Estamos quase acabando, né, na reta final. E hoje nós vamos saber um pouco sobre o verbo. O que são verbos? Os verbos são palavras que indicam acontecimentos situando-os no tempo. Nesse contexto, eles variam em pessoa, em número, em tempo, em modo e em voz. Os verbos compõem a classe de palavras que mais se flexionam. João comeu muito arroz no almoço. Indicação. Ontem choveu até alagar a cidade. Fenômeno da natureza. Os alunos continuam alegres. Indica estado. Então, o que é o verbo, né? O verbo é a classe de palavra que ela indica acontecimentos, modo, estado. Ela é uma classe que tem mais flexões. Ela é a classe, né? Eu diria que ela é uma das mais complexas para a gente aprender, porque ela tem vários sentidos. A gente vai conhecer. Flexões. Para conjugarmos os verbos, temos de ter em conta as flexões a seguir. Pessoa, primeira pessoa, eu, nós. Segunda pessoa, tu, vós. E terceira pessoa, ele, eles. Número, singular, eu, tu, ele e plural, nós, vós, eles. Tempo, presente, pretérito e futuro. Modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Voz, voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Vamos conhecer um pouco deles. Modos do verbo. Indicativo, exprime certeza. Já compraram os brinquedos para a festa das crianças. Faremos uma reunião com os sócios na próxima terça-feira. Então, esse modo indicativo, ele vai passar sempre uma certeza. Já compraram, então é algo que já aconteceu. Faremos, é algo que já está garantido que vai acontecer. O subjuntivo, exprime dúvida, condição, possibilidade, hipótese, desejo. Esse já, ele tem um conjunto que ele pode passar qualquer uma dessas questões. Ou dúvida, uma condição, uma possibilidade, uma hipótese, um desejo. Se você fosse ao local, ficaria impressionado. Então, aí é uma possibilidade, né? O verbo fosse. Que você celebre com muita alegria este dia tão especial. Celebre, o verbo de desejo, né? O imperativo, exprime ordem, pedido, conselho, advertência, sugestão, convite. Ele também vai passar várias questões aí que ele pode ser identificado. Não conte a ele, pois a festa é uma surpresa. Aí indica o quê? Um pedido, né, que foi feito, não conte. O verbo conte. Leia as instruções para a montagem do equipamento. Então, aí é uma ordem, né? Leia. Passado uma ordem. Tempos do verbo. Os verbos, como o próprio nome evidencia, expressam o momento em que ocorre o fato indicado pelo verbo. São 3 tempos verbais. O presente, o fato ocorre no momento da fala. O pretérito, o passado, o fato ocorre antes do momento da fala. E o futuro, o fato ocorre depois do momento da fala. Eu queria que vocês já tenham estudado sobre isso, né? Que a gente fala o verbo no passado, o verbo que é pretérito e verbo e passado significa a mesma coisa, o verbo no futuro, o verbo no presente, porque as situações elas vão passar para a gente consegue identificar. O presente, o verbo no presente, não só indica o momento atual, mas ações regulares ou situações permanentes. Exemplos: tomo medicamentos, estou aqui, lá neva muito. Então, são verbos que são ações regulares e que permanecem, né? Tipo assim, no momento atual. Tomo medicamento, tomo, então tá acontecendo ali. Estou aqui, é o que também está. Lá neva muito, tá nevando, então é o que tá acontecendo. O pretérito indica momentos anteriores, decorridos ou acabados. Exemplos: eles fizeram mesmo isso? Eu não acreditava no que meus olhos viam. Trovejou a noite toda. Já o pretérito, o passado, é algo que aconteceu antes de ter acontecido essa fala, né? Que é tipo, quando acontece a fala, eles fizeram mesmo isso, então é algo que já aconteceu, eles já tinham feito, né? Eu não acreditava no que meus olhos viam, então ele já tinha visto, né? Acreditava, o verbo acreditar. Se fosse eu não acredito no que meus olhos viam, no que meus olhos vê, então, aí significa o quê? Que tá no presente. Trovejou, algo que já passou também.
E o futuro indica acontecimentos que se realizarão. Exemplos: dormirei o dia todo se for preciso. Ficarei aqui. Ventará durante o dia. O futuro, como o nome mesmo já diz, é algo que ainda vai acontecer, como dormirei, ficarei, ventará. Sempre essas palavras assim, esses verbos assim, está no futuro. Vozes verbais. Voz ativa, sujeito é o agente da ação. Exemplo: vi a professora. Então, quem é o sujeito aí? Né? Quem foi que viu a professora? Então, o verbo vi é o agente que aconteceu a ação, que fez a ação. A voz passiva, o sujeito sofre a ação. Exemplo: a professora foi vista. Quem foi vista? A professora, né? Ela sofreu a ação. Voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação. Exemplo: vi-me ao espelho. Vi-me, aí ele praticou a ação e sofreu, né? Porque ele se viu no espelho. Formas nominais. As formas nominais são o infinitivo, particípio e gerúndio. Infinitivo pessoal e impessoal. O infinitivo não tem valor temporal ou modal. Ele é pessoal quando tem sujeito e é impessoal quando, por sua vez, não tem sujeito. Exemplos: o jeito é eu fazer o que a mãe pediu. Então, esse daí é a forma pessoal, porque teve sujeito, né? O sujeito é eu, o jeito é eu fazer o que a mãe pediu. O gerente da loja disse para irem embora. Infinitivo impessoal. Ou infinitivo pessoal, que teve o sujeito, né? O gerente da loja. Então, o sujeito é o gerente. Cantar é uma delícia. Infinitivo impessoal, porque não tem sujeito aí. Cantar é uma delícia, não teve sujeito. Amar é viver. Infinitivo impessoal, porque também não tem sujeito. Então, é essa a diferença. Particípio. O particípio é uma das formas nominais, tal como o infinitivo e o gerúndio. São formas nominais porque podem substituir um nome. O particípio, por exemplo, pode ser usado como adjetivo e é empregado como indicador de ação finalizada. Exemplos: finalmente foi absolvido. Fico grato pelo seu apoio. Feito o trabalho, vamos descansar. A Ana já tinha falado sobre esse tema. Calados, os filhos ouviram o sermão dos pais. Então, o particípio, essa forma nominal, ela é usada geralmente para indicar uma ação finalizada, né? Como é o caso, finalmente foi absolvido, é algo que já aconteceu, já foi uma ação que já finalizou. Fico grato pelo seu apoio também, né? Feito o trabalho, vamos descansar. Então, geralmente, ele vai ser sempre colocado dessa forma. Ele pode ser também usado como um adjetivo. Gerúndio. Gerúndio é a forma nominal do verbo que indica continuidade. Assim, ele mostra o desenvolvimento de uma ação em andamento ou duradoura. Então, é algo que continua, que é duradoura. Exemplos: estou levando o bolo que você me encomendou. Então, é algo que é uma situação duradoura, né? Estou levando. Está estudando para melhorar profissionalmente. Estudando também é algo que está acontecendo, né? Está terminando a obra no apartamento. Nós estamos fazendo horas extras para concluir o projeto. Que esse verbo indica continuidade, como é o caso que está acontecendo aí. Ele fala, mas é algo que está sendo passado. E obrigada a todos. Thanks.